Oi, eu sou a professora Denise Monera Nogueira e a nossa videoaula de hoje é sobre a estatística na análise dos dados genéticos. A biometria é a disciplina que estuda o comportamento e as características dos seres vivos por meio do cálculo estatístico. Seu uso expandiu em diversas áreas, com múltiplas finalidades na ciência, sendo empregado inclusive para identificação individual em seres humanos. Em decorrência disso, é usada hoje na identificação criminal, no controle de acesso, entre outros. Mendel foi o primeiro a aplicar a biometria na genética. Como vocês já viram na aula sobre herança mendeliana, ele estabeleceu proporções fenotípicas e formulou hipóteses para explicar os resultados obtidos. A partir de então, ficou claro que em genética é quase sempre necessário dar um tratamento estatístico às observações para que se possa testar hipóteses sobre a origem dos resultados observados e prever possibilidades de ocorrências visando a saúde e características desejadas nas criações animais, assim como para o aconselhamento genético. Na aula de hoje, então, iremos estudar 3 testes estatísticos. O primeiro será o cálculo da probabilidade. Vamos aprender sobre a regra da soma ou do ou, a regra do produto ou do e, como utilizar as duas regras usando o binômio e, por fim, como calcular a probabilidade condicional. Em seguida, veremos em que se baseia o teste do Q quadrado. Vocês aprenderão a formular premissas com base no resultado de cruzamentos, a postular hipóteses, a definir o grau de confiança e os graus de liberdade em um teste estatístico e, finalmente, testar se os dados amostrais apoiam ou não a hipótese formulada. O último teste estatístico que veremos será o cálculo do tamanho da amostra, através do qual podemos avaliar o genótipo dos genitores, avaliando o fenótipo da sua progenie. Começaremos então pelo cálculo da probabilidade. A probabilidade pode ser definida como sendo a chance de ocorrência de um determinado evento dentro de um contexto, ou seja, considerando todas as ocorrências possíveis. Por exemplo, qual a chance de obtermos o resultado cara ao lançarmos uma moeda? O resultado cara é o evento desejado ou determinado. Cara ou coroa são todas as possibilidades de ocorrência ao lançarmos a moeda. O resultado pode ser apresentado em fração, um meio, onde o numerador representa o resultado cara e o denominador todas as possibilidades ao lançarmos a moeda, cara ou coroa. Ao dividir a fração, o resultado da probabilidade é apresentado em decimal, meio, ou se multiplicarmos esse resultado por 100, teremos um percentual, ou seja, 50% é a chance de ocorrência do evento determinado. O mesmo princípio pode ser aplicado para calcularmos a probabilidade do nascimento de uma menina ou menino por gestação, ou uma fêmea ou um macho no caso dos animais. A probabilidade é de meio por gestação unípara para cada um dos sexos, em espécies que, em geral, parem um filhote por vez. Para calcularmos a chance de nascer macho ou fêmea em uma gestação, somamos os numeradores. E, nesse caso, mantemos o denominador, que é o mesmo, o que resulta em 2 sobre 2, que é igual a 1 e que é igual a 100% de probabilidade de nascimento em relação ao sexo. Sabemos que podem ocorrer mutações durante a meiose que podem gerar indivíduos com desordens do desenvolvimento sexual, onde o sexo é ambíguo ao nascimento ou indeterminado. Porém, a probabilidade de ocorrência desses casos é rara e abordaremos aqui a maior probabilidade de ocorrência, que é a de nascer menino ou menina, macho ou fêmea. Do mesmo modo, a segregação de Mendel também é um jogo de cara ou coroa.
No heterozigoto, a probabilidade de que o gameta formado por ele contenha o alelo dominante é meio, ou de que contenha o alelo recessivo é meio também. Aqui, então, temos a fórmula para o cálculo da probabilidade. No cálculo da probabilidade, a regra da soma ou do ou é usada para calcular a probabilidade de ocorrência de um ou de outro evento dentro de uma mesma oportunidade. Aqui temos imagens de bovinos mochos e com chifres da raça Nelore. O caráter mocho ou ausência de chifres é determinado pelo alelo dominante em bovinos e a presença de chifres é determinada pelo alelo recessivo. Cruzando um touro mocho heterozigoto com uma vaca com chifres homozigota recessiva obrigatoriamente, a probabilidade de obtermos um único descendente mocho é de 50%, ou um descendente com chifres, também de 50%, totalizando 100% das possibilidades. Assim como, ao lançar a moeda, só um dos resultados é possível, cara ou coroa por lançamento, também por gestação, só pode, nesse tipo de cruzamento, nascer um indivíduo mocho ou um indivíduo com chifre. Em ambos os casos, as possibilidades são mutuamente exclusivas. Se considerarmos agora um dado com 6 faces, numeradas de 1 a 6, a probabilidade de em uma única jogada sair o número 5 será de 1 em 6, ou seja, 1/6, que corresponde a 16,67%. É importante observar que para o cálculo da probabilidade, nos exemplos apresentados até agora e nos outros que vou citar, é necessária a independência dos eventos. Isso quer dizer, o nascimento de menino ou menina em uma gestação não interfere na probabilidade de nascimento na outra. São meioses independentes e, portanto, a probabilidade será também de 50% a chance de nascer menino ou menina na próxima gestação, de obtermos cara ou coroa no próximo lançamento, ou de 16,67% de obtermos o número 5 em um segundo lançamento do dado. Então, em relação à regra do produto, ou à regra do E, vimos que o fato de uma moeda cair com a face cara para cima não afeta a ocorrência da outra moeda e vice-versa. Portanto, a lei do produto das probabilidades diz que a probabilidade de ocorrência simultânea de dois ou mais eventos independentes é igual ao produto das probabilidades de suas ocorrências em separado. Então, usando o mesmo exemplo anterior, cruzando o touro mocho heterozigoto com a vaca portadora de chifres homozigota recessiva, qual a probabilidade de nascerem duas crias mochas em gestações sucessivas? Então, 50% ou meio é a probabilidade da primeira cria ser mocha. E 50% ou meio é a probabilidade da segunda cria também ser mocha. Multiplicando o produto das probabilidades de ocorrência de cada um dos eventos em separado, no caso, multiplicando as frações, nós multiplicamos numerador por numerador e temos na fração numerador 1 e multiplicamos o denominador de uma das probabilidades pelo denominador de outra, 2 vezes 2. E nesse caso, vamos ter 4 no denominador, o que corresponde à probabilidade de 1/4 ou 25% de que, em duas gestações sucessivas desse acasalamento, nasçam duas crias mochas. Vamos aumentar o número total de ocorrências possíveis, onde desejamos calcular a probabilidade da ocorrência de um dado evento. Considerando agora o lançamento de 3 moedas simultaneamente, qual a probabilidade de duas caírem com a face cara para cima e uma com a face coroa? Existem 3 possibilidades para a ocorrência do evento desejado. Em cada uma das possibilidades, a probabilidade de ocorrência de cara ou coroa é obtida
usando a regra do produto ou do E. Meio vezes meio vezes meio, que é igual a 1/8. E como cada uma delas atende ao solicitado, ou seja, 2 caras e uma coroa, 2 caras e uma coroa. Na terceira possibilidade também, 2 caras e uma coroa. Nesse caso, devemos usar a regra do ou e somar todas as probabilidades das possibilidades individuais. Por que somamos? Porque se uma sequência ocorrer, a outra não pode ocorrer, ou as outras não podem ocorrer. No entanto, para o cálculo correto da probabilidade do evento desejado, lembrem que devemos considerar todas as possibilidades de ocorrência. À medida em que o número de eventos possíveis aumenta, passamos a ter mais dificuldade para considerar todas as possibilidades. Isso se torna mais fácil gerando um binômio. Por exemplo, quando queremos calcular a probabilidade de em 3 cruzamentos entre o touro heterozigoto, moço, e a fêmea homozigota recessiva com chifres, que nasçam descendentes mochos e com chifre nesses 3 nascimentos, se substituirmos o fenótipo mocho por A e o fenótipo com chifre pela letra B. Então, nesse caso, A mais B são todas as possibilidades de nascimento. Se elevarmos ao cubo, estamos considerando em 3 nascimentos. Ao desdobrarmos esse binômio, ele contemplará todas as possibilidades de ocorrência de ambos os fenótipos nos descendentes, ou seja, A ao cubo dos 3 descendentes serem mochos, mais 3 possibilidades de nascerem 2 indivíduos mochos e 1 com chifre, mais 3 possibilidades de nascerem 2 com chifre e 1 mocho, mais a probabilidade ou a possibilidade, de nascerem 3 indivíduos com chifres. Somando todas essas possibilidades, esse resultado é igual a 1 ou 100% de possibilidades de ocorrência estão sendo consideradas ao desdobrarmos o binômio. Você pode confirmar esse resultado substituindo A e B por meio, ou seja, pelas suas respectivas probabilidades de ocorrência. Torna-se trabalhoso e demorado quando queremos analisar a probabilidade de ocorrência de um evento desejado quando há um grande número de eventos possíveis, pois vai ficando cada vez mais difícil considerar todas as possibilidades de ocorrência sem incorrer em erro. Uma fórmula estatística usada para facilitar esta operação é o cálculo fatorial que vocês podem ver aqui. Calma, não se assuste. Vamos ver o que cada símbolo dessa fórmula representa e como empregaremos aqui os conhecimentos adquiridos até este momento. P representa a probabilidade que queremos calcular. N é o número total de eventos. E se estamos falando da probabilidade de ocorrência de descendentes mochos e com chifres, S é o número de vezes que se deseja que nasçam mochos, e T com chifres. Juntos representam N, ou o total de eventos. E o símbolo de exclamação? Ele vai considerar o número de combinações que se enquadram dentro do evento desejado sem termos que desdobrar o binômio. Por exemplo, se desejamos calcular a probabilidade de ocorrência de 3 indivíduos mochos e 2 indivíduos com chifre, num total de 5 nascimentos, o número total de eventos ele é desdobrado em 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Nesse caso, estamos considerando aqui todas aquelas possibilidades de combinações de 3 mochos e 2 com chifre, que é o evento desejado. No caso, S seria 3
fatorial, que representa o número de vezes que desejamos que nasçam indivíduos mochos. E ele seria desdobrado, então, em 3 vezes 2 vezes 1. Do mesmo modo, como queremos saber também a possibilidade de nascermos 2 indivíduos com chifres, 2 fatorial seria 2 vezes 1. Desse modo, então, estaríamos representando todas as possibilidades. Porém, para essa fórmula, para esse cálculo, no caso, ficar completo, nós devemos incluir a probabilidade de ocorrência de indivíduos mochos, e nesse caso, eles estão sendo representados aqui pela letra A, elevado ao número de vezes que se deseja que esse fenótipo ocorra, S, que é o mesmo S daqui, e também incluir a probabilidade de ocorrência de indivíduos com chifre, elevado nesse caso ao número de vezes que se deseja que esse fenótipo ocorra, T, que é o mesmo T que está aqui. Bom, para calcularmos essas probabilidades de ocorrência de mochos e com chifre, temos que prestar atenção no genótipo dos genitores. Agora que vocês já foram apresentados aos componentes da fórmula, vamos usá-la para resolver esse problema. Em bovinos, do cruzamento entre um touro mocho e uma fêmea com chifres, nasceu um descendente mocho que, mais tarde acasalado com sua mãe, deu origem a uma fêmea também mocha. Esta fêmea, acasalada com seu pai, gerou 5 descendentes. Qual a probabilidade de 3 serem mochos e 2 apresentarem chifres? Primeiro, precisamos identificar o genótipo dos genitores. Nesse caso, o cruzamento começou entre um touro mocho e uma fêmea com chifres. Em relação ao touro mocho, nós não temos como afirmar que esse indivíduo é um homozigoto dominante ou um heterozigoto. Por isso, representamos o segundo alelo por esse traço, né? Mas como ele é mocho, ele tem que ter pelo menos um alelo dominante. No caso da fêmea, temos como afirmar que ela é homozigota recessiva, pois o fenótipo recessivo só é expressado em homozigose. Nasceu, então, desse cruzamento, um descendente mocho. Nesse caso, sim, temos como afirmar que ele é um heterozigoto, porque ele herdou do gameta masculino o alelo dominante e do gameta feminino, da sua genitora, o alelo recessivo. Acasalado, então, com a sua mãe, que é uma homozigota recessiva, deu origem a uma fêmea também mocha. Essa fêmea, assim como o seu pai, né, nós temos como afirmar que ela é uma heterozigota. Também herdou do gameta feminino o alelo recessivo e do gameta masculino o alelo dominante e, por isso, exibe o fenótipo mocho. Então, acasalada com seu pai, gerou 5 descendentes. Aqui é um acasalamento da F1 do monohibridismo. E, nesse caso, cada um vai poder produzir 2 tipos de gametas. Usando o quadrado de Punnett, temos aqui todas as combinações genotípicas possíveis, né? No caso, para uma F2, que representa fenotipicamente 3/4 de chance de nascerem indivíduos mochos e 1/4 de chance de nascerem indivíduos com chifres. Então, 3/4 é a probabilidade de ocorrência de mocho e 1/4 é a probabilidade de ocorrência de indivíduos com chifre. Agora, então, nós já temos todos os números que representam os símbolos da equação para o cálculo fatorial. Então, vamos em frente. Incluindo, então, os valores já vistos nessa equação, nós teremos 5 fatorial sobre 3 fatorial multiplicado por 2 fatorial. 5 fatorial é o total de nascimentos, 3 fatorial é o número de nascimentos de indivíduos mochos, 2 fatorial, o número de nascimentos de indivíduos com chifres que se deseja calcular. 3/4 é a probabilidade de ocorrência de mochos a partir do cruzamento entre heterozigotos.
elevado ao cubo, que é o número de vezes que se deseja que isso ocorra. 1/4 é a probabilidade de ocorrência de indivíduos com chifre desse cruzamento. E ao quadrado, porque é o número de vezes que se deseja que ocorram indivíduos com chifre. Desdobrando os algarismos fatoriais, nós vamos ter 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 para o total de eventos. 3, no caso, nascimentos de mochos, as possibilidades são 3 vezes 2 vezes 1. E 2 com chifre, as possibilidades são 2 vezes 1. Bom, simplificando então agora essa fórmula, nós vamos ter aqui no numerador 5 vezes 2. Elevando 3 ao cubo, temos 27 no numerador, e elevando o denominador também ao cubo, 64. A mesma coisa para a probabilidade de ocorrência de 2 indivíduos com chifre. 1 ao quadrado é 1, 4 ao quadrado, 16. Temos então que a probabilidade é igual a 10 vezes 27 sobre 64 vezes 1 sobre 16. Então, multiplicando agora as frações, nós vamos ter 10 vezes 27 vezes 1, 27, e 64 vezes 16 igual a 1024. Multiplicando 27 por 10, 270 sobre 1024 no denominador. Dividindo o numerador pelo denominador, a probabilidade de ocorrência em 5 nascimentos entre indivíduos heterozigotos de 3 mochos e 2 com chifre é de 0,2636, ou, se multiplicarmos por 100, teremos esse resultado em percentual, 26,36%. Por fim, usamos o cálculo da probabilidade condicional quando definimos uma condição específica para a ocorrência de um resultado. Ou seja, a probabilidade condicional é o resultado da probabilidade da ocorrência do evento A multiplicado pela probabilidade de ocorrência do evento B, multiplicado pela probabilidade de ocorrência do evento C e assim por diante. Considere o mesmo cruzamento entre os mochos heterozigotos e vamos agora calcular a probabilidade de que, em 5 nascimentos, o primeiro indivíduo seja mocho heterozigoto, os 2 seguintes sejam mochos, ou seja, o segundo e o terceiro, o quarto seja mocho homozigoto e o quinto tenha chifres. Bom, aqui estão representadas todas as probabilidades. Que o primeiro seja mocho heterozigoto é de 50%, ou seja, 2 possibilidades em 4 combinações genotípicas possíveis. Simplificando a fração, nós temos aqui meio ou 50% a probabilidade do primeiro ser mocho heterozigoto. No caso, os 2 seguintes serem mochos, como eu não estou especificando o genótipo, mochos tanto podem ser heterozigotos quanto homozigotos dominantes. E essa probabilidade, então, de serem mochos é de 3/4. E eu elevo ao quadrado porque eu estou falando nos 2 seguintes. Do quarto ser mocho homozigoto, 1/4 de probabilidade. E o quinto ter chifres, 1/4. Elevando aqui 3/4 ao quadrado, a fração se torna, então, 9 sobre 16. Multiplicando os numeradores, 9 multiplicando os denominadores sobre 512, dividindo essa fração, temos o resultado da probabilidade de ocorrência desse evento nessa sequência, considerando todas essas condições estabelecidas. 0,017 é a probabilidade, e se multiplicarmos por 100, temos o resultado em percentual.
Bem, vimos que o cálculo da probabilidade pode nos auxiliar a avaliar as chances de ocorrência de um dado evento, considerando o genótipo ou fenótipo dos genitores. O próximo teste que vou apresentar para vocês é o teste do Qi quadrado, aqui escrito sem o termo em latim CHI, Qi, representado pela letra X. Em genética, este teste estatístico permite avaliarmos se o número de descendentes nascidos com determinadas características fenotípicas está de acordo com a frequência fenotípica esperada, com base em um pressuposto ou suposição quanto ao modo de herança do fenótipo observado e também quanto ao genótipo dos genitores. Esse pressuposto deve ser baseado no conhecimento sobre a herança dos caracteres fenotípicos. Agora vamos avaliar apenas caracteres herdados de modo mendeliano, pois foi o único que vocês estudaram até o momento. Porém, poderá ser empregado para outros modos de herança que veremos a seguir e que Mendel não observou ao estudar as características da ervilha de jardim. Em suma, iremos avaliar se os desvios ou diferenças entre a frequência fenotípica observada na descendência de um cruzamento difere ou não significativamente da frequência esperada, de modo que os desvios observados podem ser atribuídos ao acaso e a nossa hipótese pode ser aceita. Guardem esses termos. Frequência fenotípica observada, número de descendentes com dado fenótipo, também pode ser apresentado como razão fenotípica observada, que é a proporção em relação ao total de possibilidades. Frequência fenotípica esperada ou razão esperada é o número ou proporção estimada de descendentes com características fenotípicas de acordo com o modo de herança e o genótipo dos genitores. Pressuposto ou premissa é a suposição que fazemos sobre o modo de herança e genótipo dos genitores do cruzamento, que forma a base para estimar a frequência esperada. Desvios: variação do observado ou do resultado observado em relação ao esperado ou resultado esperado. Hipótese nula: ela prevê não haver diferença significativa entre o observado e o esperado, atribuindo as diferenças ou desvios ao acaso. Vimos no cálculo da probabilidade que jogando a moeda para cima, a razão esperada de resultados é de 1 para 1. Também no cruzamento teste, ou seja, entre o indivíduo heterozigoto e um homozigoto recessivo, ao analisar uma característica transmitida por herança mendeliana, a razão fenotípica esperada na descendência é de um indivíduo com fenótipo dominante para um indivíduo com fenótipo recessivo. O mesmo ocorre para cada gestação, onde a razão esperada de nascimento de menina e menino é 1 para 1. Porém, é comum observarmos em todos esses eventos desvios em relação à razão esperada, como nesta família, aqui com 10 meninos. E só então veio uma menina. Assim como o nascimento de 10 meninos, lançando a moeda apenas 4 vezes, podemos obter apenas cara ou coroa como resultado. Isso porque, quanto menor o número amostral, maior o impacto do acaso. Em outras palavras, à medida que o tamanho amostral aumenta, o desvio em relação à razão esperada decresce na mesma proporção. Seria estatisticamente impossível obtermos o mesmo resultado em 1000 lançamentos da moeda. Por exemplo, na herança mendeliana é esperada uma razão fenotípica na F2 do cruzamento do monohibridismo de 3 para 1 e no dihibridismo de 9 para 3 para 3 para 1.
Ainda podemos obter 1 para 1 no cruzamento teste, considerando um par de genes, e 1 para 1 para 1 para 1, considerando 2 pares. Ao acasalar indivíduos heterozigotos para um par de genes e homozigoto para o segundo, esperamos obter na descendência uma razão fenotípica de 3 para 1, 3 para 1. Assim, de acordo com os genótipos dos genitores, estas e outras proporções fenotípicas poderão ser observadas. Eu pergunto a vocês, em que caso podemos obter na descendência uma razão fenotípica de 3 para 1 ao analisar 2 pares de genes transmitidos de modo mendeliano? Voltarei para saber da resposta na aula presencial. Porém, embora estas razões fenotípicas sejam esperadas, o número de descendentes em cada uma das classes fenotípicas pode variar, pois na herança mendeliana o único fator fixo é que cada alelo de um gene é dominante ou recessivo. Já os resultados da segregação meiótica, da distribuição independente e da fecundação, assim como no caso do lançamento de uma moeda, elas são sujeitas a flutuações ou variações dos resultados devido ao acaso. Vamos ver como se efetua o teste do Q² e que parâmetros devem ser especificados enquanto analisamos este problema. Nesta espécie, Cavia porcellus, o porquinho da Índia, também conhecido como preá ou cobaia, do cruzamento entre 2 animais de pelos curtos, nasceram 132 descendentes de pelos curtos e 48 de pelos longos. Com base na aplicação do teste do Q², explique o mecanismo genético que controla o caráter em questão. Ao analisar o resultado apresentado no problema, ele aparentemente está de acordo com a F2 da herança mendeliana, onde ao acasalar indivíduos com o mesmo fenótipo e heterozigotos, obtém-se uma proporção na descendência de 3 com fenótipo dominante para cada um com fenótipo recessivo. Desse modo, podemos enunciar o nosso pressuposto ou premissa relacionada ao mecanismo genético em jogo da seguinte maneira. O caráter em questão é herdado de modo mendeliano, onde o alelo que determina pelo curto é dominante em relação ao alelo que determina pelos longos. Neste cruzamento, os genitores são heterozigotos, sendo esperada na descendência uma razão fenotípica de 3 com fenótipo dominante para cada um com fenótipo recessivo. Em seguida, formulamos H0 ou a hipótese nula, que em estatística é aquela que será testada. Postulamos então que não há diferença significativa entre a razão fenotípica esperada e a observada, sendo os desvios atribuídos ao acaso. Se após fazer os cálculos estatísticos, as diferenças observadas não forem significativas, iremos aceitar H0. Caso haja diferença significativa estatisticamente, teremos que rejeitar H0. Vamos agora testar a nossa hipótese estatisticamente. Elaboramos uma tabela e primeiro definimos as classes que estão sendo analisadas, nesse caso, pelo longo e pelo curto. Em seguida, incluímos a frequência absoluta ao número de indivíduos observado em cada classe fenotípica. De acordo com o enunciado, foram 132 de pelos curtos e 48 de pelos longos. Agora, calculamos a frequência esperada, ou FE, de acordo com a nossa premissa, ou seja, multiplicando o total de observações ou de descendentes, 132 mais 48 igual a 180, pela razão fenotípica esperada. Para a primeira classe, a nossa razão fenotípica esperada é de 3/4. Então, 180 vezes 3 dividido por 4 é igual a 135 indivíduos, e o mesmo para pelos longos, 180 vezes 1 dividido por 4, esperamos que nasçam 45 indivíduos. Na próxima coluna, calculamos qual foi o desvio entre a frequência observada e a esperada, ou seja, entre FO e FE. Nesse caso, menos 3 e mais 3. Elevando os desvios ao quadrado, todos os valores se tornam positivos.
Nesse caso, 9 para ambas as classes. Aí vamos calcular qual foi o desvio em relação ao esperado para cada classe, dividindo o desvio ao quadrado pela respectiva FE. Então, 9 dividido por 135 igual a 0,06666, quase uma dízima. Vamos convencionar aqui utilizar 3 algarismos após a vírgula. Como o terceiro algarismo após a vírgula é 6 e o quarto é maior do que 5, ou seja, 6 também, aproximamos o terceiro algarismo para 7, o resultado fica então 0,067. Em relação à segunda característica, 9 dividido por 45 é igual a 0,2. O valor do Q quadrado é obtido fazendo o somatório dos desvios ao quadrado sobre FE. E nesse caso, ao somar os desvios ao quadrado sobre FE, obtemos o valor do Q quadrado de 0,267. O valor do Q quadrado calculado pode ser representado assim: Q quadrado com a abreviação de calculado igual a 0,267. Bom, como saber se o desvio é ou não significativo? Vimos que houve desvio do observado em relação ao esperado. Agora precisamos estabelecer alguns parâmetros, então, para sabermos se ele é ou não significativo. Como eu já disse, se o desvio não for significativo, ele pode ser atribuído ao acaso e aceitamos a H0 formulada. Porém, se o desvio for significativo, ou seja, maior do que o esperado, teremos que rejeitar a nossa hipótese por ela ser falsa em relação ao mecanismo genético em jogo. Isso quer dizer que não é apenas o acaso responsável pelos desvios observados. Que parâmetros necessitamos para avaliar a significância do teste? Graus de confiança e graus de liberdade. Primeiro, grau de confiança na análise, em geral, utilizamos 95 a 99% de grau de confiança. Isso quer dizer que só 5% ou 1% das vezes podemos incorrer em erro. Em probabilidade, uma probabilidade de 0,05 ou de 0,01 de incorrermos em erro, o que é uma probabilidade baixa. Os graus de liberdade nós calculamos diminuindo o número de classes fenotípicas ou de classes que estão sendo analisadas, nesse caso 2 classes fenotípicas menos 1. Então, estamos trabalhando com 1 grau de liberdade no nosso exemplo. Bom, tendo o Q quadrado calculado, o grau de confiança da análise e os graus de liberdade, podemos agora procurar na tabela o valor do Q quadrado tabelado. Aqui nós temos um gráfico. Na tabela, nós vamos obter o valor crítico do Q quadrado, considerando o grau de confiança e os graus de liberdade. Se o valor do Q quadrado calculado for maior do que o valor crítico, ele estará fora da área contemplada pelo nosso grau de confiança ou intervalo de confiança, então nós teremos que rejeitar H0, porque significará que os desvios foram estatisticamente superiores ou significativos e, portanto, não podemos atribuí-los ao acaso. Porém, se o valor do Q quadrado calculado for menor do que o valor crítico tabelado, então esses desvios não foram significativos. Nós não rejeitamos H0. É assim que alguns estatísticos se referem a esse resultado. Mas podemos, para simplificar, responder que aceitamos H0 uma vez que ela já tenha sido formulada. Então, vamos ver esse resultado na tabela. Bom, essa é a tabela do Q quadrado. Se o grau de confiança que estamos trabalhando é de 95%, o valor crítico da probabilidade é de 0,05. Se for 99% o grau de confiança, o valor crítico da probabilidade será de 0,01. Então, nesse caso,
Se o valor do Q quadrado calculado for maior do que o tabelado, ele estará acima do valor crítico, então devemos rejeitar H0. Se o valor do Q quadrado calculado for menor do que o tabelado, ele estará dentro da área compreendida pelos 95% ou 99% do grau de confiança da nossa análise e, portanto, aceitamos H0. Para encontrarmos o valor do Q quadrado tabelado, procuramos o valor crítico em 1 grau de liberdade. Aqui está representado por GL, a abreviação. Temos de 1 a 10 graus de liberdade. Estamos trabalhando com 1 grau de liberdade, então vamos procurar na primeira linha. E esse valor ele vai estar onde houver a interseção com a probabilidade referente ao grau de confiança dessa análise, que no caso é 0,05. Então, o valor do Q quadrado tabelado é de 3,84. Finalizando a resposta, sendo o Q quadrado calculado 0,267 menor do que o Q quadrado tabelado igual a 3,84, os desvios não foram significativos a um grau de confiança de 95%, portanto, aceito H0. Assim chegamos ao final. É importante aqui ressaltar que o teste do Q quadrado é um teste de hipóteses. Então, não há sentido em realizar todo esse cálculo estatístico se a hipótese não for formulada inicialmente. Então, lembrem-se sempre disso. Observem o enunciado da questão. Estabeleçam a sua premissa, no caso, de acordo com a herança mendeliana que você já conhece, para explicar o resultado apresentado no problema. Depois, descreva qual é a sua H0. Muitas vezes, o enunciado estabelece o grau de confiança da análise. Se não, estabeleça você, que vai testar a um grau de confiança de 95% ou 99%. Então, em seguida, realize essas etapas, apresentadas no slide e conclua a sua resposta, tá? Da forma como está aqui. Agora eu vou colocar um exemplo considerando duas características, ou seja, você vai ter que postular a sua hipótese, formular a sua hipótese, postular a sua premissa de acordo com a razão esperada, levando em conta que agora serão analisadas duas características ao mesmo tempo. Vamos então para o último teste estatístico desse bloco. Este assunto diz respeito à avaliação do genótipo de reprodutores através da análise de suas progênies. Portanto, o objetivo da avaliação das progênies é identificar no genótipo do reprodutor a presença de genes autossômicos recessivos, inclusive de genes letais, aqueles que podem ocasionar a inviabilidade ou morte dos descendentes. A epiteliogênese imperfeita, que vocês, por exemplo, estão vendo aqui em suínos, é um problema causado pela ausência congênita de epiderme ou epitélio mucosal, com mais frequência nas extremidades posteriores e na cavidade oral. Ela pode ser letal, dependendo da severidade e ou localização da falta de pele. Sendo ocasionada por um alelo recessivo, 2 reprodutores normais podem gerar descendentes com epiteliogênese imperfeita. Os reprodutores, neste caso, serão obrigatoriamente heterozigotos. Porém, a probabilidade desse cruzamento entre heterozigotos é de gerar descendentes com um fenótipo normal em maior proporção, ou seja, 3/4.
Bem, usando esse teste, podemos responder qual o número de descendentes que devem nascer com fenótipo relativo ao alelo dominante nos diferentes tipos de cruzamentos para podermos afirmar com uma certeza ou com uma probabilidade qualquer que o reprodutor testado seja homozigoto e, portanto, não portador do alelo recessivo. Para determinar a certeza ou a probabilidade do reprodutor testado ser homozigoto, utiliza-se a seguinte fórmula: C, ou certeza, é igual a 1 menos E, o erro, sendo o erro aquele que se comete por considerar apenas a probabilidade de nascerem descendentes com o fenótipo dominante. Esse erro ele vai variar de acordo com o cruzamento que está sendo realizado. E ele é calculado elevando-se a n, ou seja, o número de descendentes nascidos com o fenótipo dominante. Aqui já observamos que quanto maior o número de descendentes nascidos com o fenótipo dominante, menor será o erro. Para o cruzamento do touro que está sendo testado, que exibe o fenótipo relativo ao alelo dominante, e, portanto, ele é no mínimo heterozigoto, com fêmeas recessivas, que seria o correspondente a um cruzamento teste, o erro é de meio elevado a n, ou seja, quando se leva em conta apenas o fato de nascerem descendentes com fenótipo dominante, como o touro que está sendo testado. Então, como já dissemos, analisando a fórmula, vemos que quanto maior o N, ou número de descendentes nascidos com fenótipo dominante, menor será o erro e, portanto, maior a probabilidade do animal testado ser homozigoto. Para uma certeza de aproximadamente 95% do reprodutor ser homozigoto, ou uma probabilidade de 0,95% dele ser homozigoto, seriam necessários 5 descendentes acasalando com fêmeas recessivas. De que modo chegamos a esse resultado? Então, a certeza é igual a 1 menos o erro. A certeza que nós queremos ter é de 95%. 1 menos o erro, que é meio, elevado ao que nós queremos saber, que é, então, o número de descendentes. Bom, para nós calcularmos o valor de n, que é o expoente, nós temos que logaritmizar todos os outros dados. Isso é feito da seguinte maneira. O valor de n, ele corresponde ao logaritmo de 1 menos c sobre o logaritmo do erro. N, então, é igual ao logaritmo de 1 menos 0,95, que é a certeza, sobre o logaritmo de meio, que é o valor do erro a partir desse tipo de cruzamento. 1 menos 0,95 é igual a 0,05. Na calculadora, se vocês clicarem aí no logaritmo de 0,00, logaritmo de 0,05, vocês vão obter esse valor negativo, menos 1,301. Aqui também o log de 0,5, 1 dividido por 2, é igual a menos 0,301. Dividindo ambos, como são negativos, obtemos um valor positivo, que é igual a 4,3. Como aqui nós estamos falando de indivíduos, nós devemos esperar que nasçam aproximadamente 5 indivíduos com fenótipo relativo ao alelo dominante para termos 95% de certeza do reprodutor testado ser homozigoto. Bom, para realizarmos esse mesmo cálculo, mas agora considerando o acasalamento do touro que está sendo testado com fêmeas sabidamente heterozigotas, a fórmula continua a mesma. E, no caso, o que vai variar aqui é
o erro, que agora vai ser de 3/4, pois é o erro que se comete por considerar apenas a probabilidade de ocorrência de descendentes com fenótipo relativo ao alelo dominante a partir desse tipo de cruzamento. Bom, nesse caso, para termos uma certeza de 95% do reprodutor ser homozigoto, seriam necessários 11 descendentes. Para uma certeza de 99%, seriam necessários 16 descendentes nascidos com o fenótipo dominante. E para termos uma certeza do reprodutor ser homozigoto em 99,7% de certeza, teríamos que aguardar 20 descendentes. Aqui, o primeiro cálculo. Então, 1 menos 0,95, que é o primeiro grau de certeza que queremos ter, e o log do erro, que agora é 3/4. Lembrem, porque o acasalamento é com fêmeas heterozigotas e a chance de nascerem indivíduos com fenótipo dominante agora é de 3/4. Então, aqui o logaritmo de 0,05, que continua menos 1,301, e agora o logaritmo de 0,75, que é o resultado da divisão de 3 por 4, e que é igual a menos 0,125. Dividindo aqui essa fração, nós temos 10,4, ou seja, aproximadamente 11 descendentes. No segundo cálculo, onde queremos ter uma certeza de 99% do touro ser homozigoto, seriam necessários 16 descendentes. Como chegamos a esse valor? Log de 1 menos 0,99 e log continua do erro de 3/4. Aqui, o logaritmo agora calculado é de 0,01, que é o resultado dessa diferença aqui, e continuamos calculando o log de 0,75. Dividindo a fração, obtemos 16, ou seja, 16 descendentes são necessários para termos esse grau de certeza. Bom, queremos ter uma certeza ainda maior, 99,7%, que já é quase uma certeza absoluta. Então, nesse caso, aqui substituímos a certeza por 0,997 e vamos calcular agora o logaritmo de 0,003, que é igual a menos 2,523. O log de 0,75 continua o mesmo, dividindo a fração, temos 20,2, ou seja, aqui, para esperarmos 99,7, teríamos que ter 20 descendentes, ou melhor, 21 descendentes. Com 20 descendentes, temos quase 99,7% de certeza, pouquinho a menos. E com 21, teremos um pouquinho a mais do que 99,7% de certeza. De que? Do reprodutor testado ser homozigoto, depois que ele obtivesse, então, a partir desse cruzamento, esses números de descendentes com fenótipo dominante, ou seja, que a sua progenie tivesse o fenótipo dominante. Bem, em veterinária, assim como em zootecnia, também utiliza-se realizar o cruzamento do touro com suas filhas para obter características desejadas no rebanho. Considerando então que o touro seja puro e acasalando com fêmeas heterozigotas, nesse caso fêmeas mestiças ou meio-sangue, a probabilidade seria de gerar descendentes com 3/4 da herança genética do genitor e 1/4 da genitora. Acasalando este produto com 3/4 da herança genética do genitor, no caso a sua filha, com o touro que está sendo testado, nesse caso, mudamos aqui para 4/4 o touro puro e 3/4 o do seu produto. Então, teríamos aqui
um descendente, a partir desse cruzamento, com 7/8 de herança genética do genitor. Utilizamos sempre o mesmo denominador para os cálculos a partir dos cruzamentos entre o descendente e o seu genitor. Então, aqui, o erro nesse tipo de cruzamento seria de 7/8, pois essa é a probabilidade de obtermos descendentes com fenótipo relativo ao alelo dominante e, nesse caso, continua sendo elevado ao número de descendentes. Bem, utilizamos a mesma fórmula usada anteriormente e chegamos à conclusão de que seria necessário o nascimento de aproximadamente 44 descendentes com fenótipo do gene dominante para termos 99,7% de certeza do reprodutor testado ser homozigoto. Então, como é que fizemos isso? Do mesmo modo que os cálculos anteriores, logaritmizando todos os dados. Então, a certeza, o número de descendentes, aliás, que devemos obter é igual ao logaritmo de 1 menos 0,997 dividido pelo logaritmo de 7/8, que agora é o erro, porque o touro está acasalando com suas filhas. O logaritmo, então, aqui do resultado dessa diferença é de 0,003 dividido pelo logaritmo de 0,875. O logaritmo de 0,003 é 2,523 e o de 0,875 é 0,058, ambos negativos. Dividindo um pelo outro, temos o resultado aqui positivo, 43,5. Como estamos falando de descendentes, aproximadamente 44 descendentes com fenótipo dominante devem nascer desse cruzamento para que tenhamos 99,7% de certeza do reprodutor testado ser homozigoto. Bom, agora terminamos. Até a próxima.